pessoal, vamos lá, vamos começar a aula. Tá baixando o som mesmo? Vamos lá, né? Vamos pessoal, dá uma respostazinha aí. E agora, tá baixando o som? Pronto, vamos começar. Pessoal, na última aula nós falamos tudo sobre os princípios, ok? Lei penal no espaço, lei penal no tempo. E acabamos aí, não foi interpretação das leis penais, ok? Vamos lá, pessoal, vamos interagir? Vamos lá? Então, acabamos de interpretação. Vamos recapitular essa última partezinha e vamos para o exercício. Todo mundo fez o exercício? Vamos, pessoal, quero interação. Vamos lá. Todo mundo fez o exercício? E aí, pessoal, fizeram o exercício? Ou estava esperando o gabarito? Hoje. Vamos lá, Vinícius Mota, fez o exercício? João Neto, Franklin. Fez até 17, eu fiz algumas. Vamos lá, isso, pessoal, vamos interagindo. Quem mais fez? Vamos fazer o seguinte, vamos por uma questão democrática. Vocês preferem que a gente faça, nesse primeiro tempo da aula, os exercícios que foram passados na aula passada, ou vocês preferem assunto e no final os exercícios? Não, Frank, a aula começou agorinha, ainda nem começamos o assunto. Então, cuidado, a gente está dizendo que é a primeira aula que assiste. Certo? Alguém fez todos os exercícios? Vamos fazer agora. Ó, o Daniel opinou por fazer os exercícios agora. Isso, o exercício justamente, Rodrigo, era isso. Era um exercício de fixação. Você pode perceber que nesses exercícios não tinha pegadinha. Pode perceber. Era uma coisa bem fixar mesmo o assunto. O objetivo desse exatamente a gente revisar o que foi dado em sala de aula. Então vamos começar com ele? Vamos acabar a questão das interpretações da lei penal e a gente faz o exercício. Na segunda aula a gente continua o assunto, ok? Me dá um ok aí todo mundo, vamos lá? Me dá um ok aí, quem pra gente fazer uma coisa bem democrática? Se a maioria disser que não, pronto, ok. Pronto, 4 opinados por ok, então vamos continuar. 5, pronto, vamos lá então. Pessoal, na última aula, como recapitulando para vocês, nós tivemos a lei penal no tempo, lei penal no espaço, o nosso primeiro assunto que foi princípio. Lembra que eu falei a vocês que princípios é um assunto muito importante, porque vocês podem resolver qualquer questão com ele. Uma questão de outro assunto, vocês vão saber resolver se vocês souberem como é o direcionamento do direito penal. Certo? Então, ó, se vamos falar do princípio da intervenção mínima e tiver uma questão tipificando uma conduta criminosa que não é importante para a sociedade, a gente já sabe que pelo princípio da intervenção mínima, aquela questão está errada. Peraí, isso aqui não é importante para a sociedade. O direito penal tem que intervir minimamente possível na esfera de liberdade do cidadão. Logo, já que essa conduta não é tão importante, serve uma dogmática penal. Série um princípio penal. Qual princípio? Exemplo? O direito penal é a última rádio. Para lembrar, pessoal, lembra do princípio da exclusividade dos bens jurídicos tutelados? Se na questão está dizendo que um crime não atingiu nenhum outro bem jurídico da esfera, de nenhuma esfera de ninguém, a gente já sabe que não pode, essa conduta ser tipificada como crime. Então, quero uma boa atenção, que vocês estudem bastante os princípios penais. Isso depende muito de cada doutrinador para cada doutrinador. Tem doutrinador que fala 5, 6 princípios, outros tem 20, 30, certo? Mas o mais importante nós colocamos ali. Vamos terminar a interpretação e vamos para o exercício de fixação, ok? Vamos lá. Pessoal, interpretação da lei penal. A interpretação é uma maneira de evitar um instituto jurídico chamado antinomia. O que é isso? Às vezes,
pode haver que duas leis, haja um conflito entre duas leis penais e o magistrado não saiba qual lei penal usar. Vai ser mediante essa interpretação que ele vai dirimir esse conflito aparente, certo? Então eu disse para vocês que existe esse tipo de interpretação literal, gramatical. Essa, pessoal, leva em conta o sentido literal das palavras, certo? Quando está lá no artigo 157, que fala subtrair coisa alheia móvel, ele simplesmente quer dizer isso, coisa alheia mesmo, ok? Distribuição 100% do volume, também está baixo. Introdução, como é que a gente resolve aí? O Daniel Martins, o Manuel Ricardo, estou com um probleminha de áudio. Mas é só eles ou o restante pessoal? E aí, produção, como é que a gente resolve aqui? Vamos lá, pessoal, vamos continuar a aula. Ver se o pessoal consegue resolver, ok? Está muito baixo o volume. Deixa eu ver se eu consigo aqui, hein? Oi. Pessoal, e agora? Como é que tá agora? Pronto, ó, tá melhorando. E agora? E agora, pessoal, melhorou? Testando. Beleza, Manuel Ricardo disse que tá beleza. Daniel Martins também. Pronto. Posso continuar, pessoal? Sim, Davi Socorro. Pronto, embora, vamos lá. Como diz o amigo Franklin, embora. Então, pessoal, essa maneira de interpretação quanto ao modo, quanto ela é literal, ela leva simplesmente em conta o sentido literal da lei. O interpretador, o operador do direito, ele não vai ter trabalho algum em procurar uma interpretação teleológica, saber qual a finalidade, qual o objetivo, não. Simplesmente está claro no texto de lei e não tem problema, certo? Ok? Vamos lá. A segunda eu acho um tipo de interpretação mais importante, pessoal, que é a teleológica. Ela busca a finalidade da lei, certo? Nós tínhamos o crime de sedução. O crime de sedução era muito engraçado, para a gente dizer até os dias de hoje, para dizer que até 2005 estava vigente. Ele dizia seduzir mulher honesta. Esse mulher honesta é um tipo penal aberto. Ele requer uma valorização. O código é da década de 40. O conceito de mulher honesta da década de 40 é de hoje? Alguém acha isso, pessoal? Que a mulher honesta da década de 40 é de hoje? Claro que não. Nós sabemos que com a evolução, com toda essa, vamos dizer assim, essa liberdade sexual ordenamente, a mulher honesta da década de 40 não é a mulher honesta de hoje. A mulher honesta da década de 40 tem que ser necessariamente virgem. A de hoje, entendeu? Para ser honesta, claro que não precisa ser virgem. Seria retroceder, seria uma baita ignorância. Então, você vai buscar, de alguma maneira, o sentido da lei, certo? Eu quero que vocês gravem isso, é a mais importante. Interpretação teleológica busca-se a finalidade da lei. Essa lei foi feita para qual finalidade? Beleza? Vamos lá, vamos passar por cima disso, que isso daí está tranquilo. A histórica, pessoal, procura-se a origem da lei. Lembra que na aula passada eu dei exemplo para vocês que a lei de crimes hediondos começou devido a toda uma manifestação, toda uma labuta de Glória Pérez,
para não ver impune o assassinato de sua filha, a Daniela Pérez. Ela quis fazer com que as leis no Brasil ficassem mais rígidas, inclusive para a gente, pronto, já para a gente, numa questão de princípio, olha que coisa bacana, a lei de crimes hediondos, ele dizia que cometer um crime hediondo tem necessariamente um regime integralmente fechado. Nós vamos ver, na última aula da gente, que não existe mais essa temática. Que agora, pelo princípio da individualização da pena, tá vendo? Que princípio ajuda em qualquer matéria, pelo princípio da individualização da pena, cada pena tem que observar as posições objetivas e subjetivas do acusado. Então, a lei de crimes hediondos, ela foi declarada em alguns artigos seus inconstitucional, justamente por ferir alguns princípios da dogmática penal. Mas vamos se ater aqui a questão de interpretação. Pela interpretação histórica, você vai procurar a origem da lei. Qual é a origem da lei, professor? A origem da lei de crimes hediondos vamos dizer assim, deixar mais rígido determinadas condutas que a sociedade brasileira estava vendo como mais graves. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos dando ok aí. Beleza? Faça assim mesmo. Tranquilidade. E essa é a interpretação histórica. Então, extorsão mediante sequestro. Ou numa época no Brasil, acontecia muito extorsão mediante sequestro. E, pelo amor de Deus, aluno meu não pode falar, professor, sequestrado fulano de tal. Não. Sequestro, cárcere privado é uma coisa. Ok? Extorsão mediante sequestro é outra. Que nós vamos ver no momento oportuno. Mas, indo para o lado de interpretação histórica, aumentaram a pena do crime de extorsão mediante sequestro, que é a pena mais grave no nosso sistema jurídico, de 24 a 30 anos, justamente porque havia muita extorsão mediante sequestro. Beleza? A interpretação sistemática, ela faz a interpretação da lei não só com o Código Penal, mas com o conjunto geral do direito, com todas as normas de direito que estão vigentes. Ok? Beleza, pessoal. Isso mesmo. A interpretação progressiva é uma questão de atualizar determinados diplomas. Pessoal, o nosso Código Penal é da década de 40. Ele não é atualizado, vamos dizer assim, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. Então, se faz uma interpretação progressiva para que ele esteja atualizado. Então, não mexe na lei, interpreta ela de forma progressiva. E pode ser também aquele exemplo de mulher honesta que eu dei. Ok? Vamos lá, vamos avançar? Pronto. A última forma de interpretação da gente é a interpretação quanto ao resultado. Pessoal, simples também. A interpretação declarativa, ela busca simplesmente dizer que a letra da lei está falando justamente aquilo que corresponde. Ela só declara. Ela não diz nem a mais, nem diz a menos. Certo? Ela simplesmente diz o suficiente. Tudo que ela queria declarar, na própria lei já está declarado. A interpretação restritiva, pessoal, é um tipo de interpretação bem interessante. Por quê? A lei, ela falou a mais. E nós temos que restringir ela. Então, reduz o alcance das palavras para corresponder àquilo que o legislador quis dizer. Certo? Isso é uma interpretação restritiva. Às vezes o legislador fala mais do que deveria. Então, vamos restringir ele. Vamos fazer uma interpretação restringindo a lei, diminuindo o seu alcance. Beleza? Tranquilo? E a interpretação extensiva, que geralmente é que mais está em concurso, pessoal, ela amplia o alcance das palavras. Ela amplia. O legislador fala menos do que deveria falar. E o operador do direito usa da interpretação para aumentar esse alcance dele. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal? Tá tranquilo? Vamos lá? Posso passar já para as questões? Agora eu quero ver, eu quero ver a galera interagindo. Vamos responder aí, ok? Então vamos lá, vamos para o exercício. Fechamos aqui nossa primeira parte do nosso edital e vamos fazer. Bom, pessoal, não cai muito isso para vocês,
Mas é só uma diferenciação entre interpretação extensiva e interpretação analógica. A interpretação analógica, o legislador, ele dá exemplo, no final ele termina com uma fórmula genérica. Por exemplo, no caso do homicídio qualificado, ele diz homicídio mediante emboscada, mediante traição, emboscada ou outro meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Esse outro meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima, você vai fazer uma forma de interpretação analógica. Por exemplo, se você não mata a pessoa mediante tocaia, nem mediante emboscada. Vamos lá, tocaia, você espera, certo? E pega a pessoa na espera. A traição, você pega por detrás da pessoa, sem a pessoa esperar, e mata ela, tira nela, porque impossibilitou a defesa da vítima. É uma forma de interpretação analógica. Na lei não diz matar quando a vítima estiver dormindo. Você faz interpretação analógica. Diferente, pessoal, da interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, você aumenta o significado da lei, porque ela restringiu demais. Ela veio menor do que deveria. Por exemplo, se a lei falar de arma, você não pode restringir só a arma de fogo. Se a lei só está falando de arma, é arma em geral. É arma de fogo e arma branca. Arma branca, punhal, espada, certo? Arma de fogo, uma pistola, um fuzil. Então você tem que ter o significado da norma. A lei está falando em arma. Você estende para arma branca também. Aí, já na interpretação analógica é totalmente diferente. Tem determinados exemplos, a traição, emboscada, ou qualquer outra forma que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Ele tem que dar os exemplos e depois ele acaba com uma norma genérica. Por exemplo, também no homicídio qualificado, mediante asfixia, veneno, fogo, ou qualquer outra forma insidiosa ou cruel. Isso é a interpretação analógica. Eu não matei por asfixia nem fogo, mas eu cortei as pernas do cidadão e deixei ele sangrar até ele morrer. Uma forma cruel, interpretação analógica. Beleza? A analogia, pessoal, no direito penal, salvo se for para beneficiar o réu. Então nunca se usa a analogia para prejudicar o réu. A analogia não é uma forma de interpretação. Então vamos prestar bem atenção nisso. Todas as outras formas que nós falamos desde a aula anterior até o presente momento, nós falamos sobre interpretação. Interpretação extensiva, analógica, restritiva, declarativa, progressiva. A analogia não é interpretação. Então coloca um objeto aí. Vem cá, pessoal, vocês copiam aí em casa? Daí, pessoal, interage aí, dá um ok aí pra mim, assim. Quem copia aí, quando está em casa, vai fazendo as anotações. Tirando... Não, o Davi não copia. Que mais? Vamos lá, pessoal. Só depois, né, Davi? Aqui o Daniel Martins também não. Então, pronto. Mas grava isso, Davi. Você que não copia, né, o Daniel, grava isso. A analogia é uma forma de integração e não de interpretação. Ok? E a analogia só pode para beneficiar o réu. Nunca para prejudicar. Beleza? Vou dar um exemplo de analogia. Existe o crime de infanticídio, pessoal. O infanticídio é a mãe matar o filho logo após o parto, puerperal. A galera aí da área de enfermagem, da área de saúde em geral, deve conhecer muito bem o estado puerperal. O estado puerperal é quando a mãe, de alguma maneira, está com seus hormônios em conflito logo após o parto. Não sei, estou leigo nessa área. Mas é um estado clínico em que a mãe não tem seu total discernimento. E ela, logo após o parto, ela mata a criança. Logo após o parto, tem que ter seu filho sobre o efeito do estado puerperal. Pessoal, se um pai mata o filho, eu posso usar por analogia para ele o crime de infanticídio?
Porque eu já disse a vocês, a analogia só para beneficiar. Não, olha, Frank, eu quero ser um pouquinho mais técnico com vocês. Eu quero levar uma algo a mais para sua prova. Não poderia, porque, nesse caso, a condição de ser mãe é uma elementar do tipo. É uma coisa, essa coisa de elementar do tipo não vai cair na prova de vocês. Aí, não poderia, por isso que eu não vou perder tempo explicando, não poderia por esse sentido. Mas se não tivesse elementar do tipo, ser mãe, ser um requisito essencial para o crime infantil ser mãe, a gente poderia usar analogia nessa questão do pai, porque a analogia, o infanticídio é um crime menos grave que o homicídio, mas para prejudicar, jamais. Tranquilo, pessoal? Vamos lá para o exercício. Pronto. Vamos lá? Vamos testar agora. Como eu disse a vocês, o objetivo desse exercício, pessoal, é justamente fixar. Então não tem pegadinha, ele é bem direto. Teria sido legal se todo mundo tivesse feito todas as questões. E agora a gente já tinha uma boa noção, mas cada questão, recapitulando toda a aula, ok? Vamos lá? Tá beleza? Franklin, Carlos Augusto, Daniel Martins, Elaine, Edjanine, tudo ok, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, questão número 1. Lei excepcional consiste. Letra A. Na criação para viver em determinado tempo, possuindo data para seu término. Na lei criada para regir fatos ocorridos em período anormal. Ou letra C. Na lei criada para regir determinada classe social. Absurdo. Letra C, né? E letra D também é absurda. Então vamos ficar entre a letra A e a letra B. Certo? Vamos lá. Pessoal, qualquer prova, prestem bastante atenção. A primeira coisa, a pergunta. A pergunta é simples. O que é lei excepcional? Grifa lei excepcional. Certo? E vai lembrando, lei excepcional, ela é criada para viver em determinado tempo, possuindo data para seu término? Não, pessoal. Essa daí é a lei temporária. Ok? Tá lembrado? Essa é a lei temporária. A lei excepcional, ela é criada para reger fatos ocorridos em um período de anormalidade. Estão lembrados? Quando eu dei o exemplo de greve da polícia, aconteceu há pouco tempo também, mas eu me lembro muito bem, temporária, tempo determinado, isso. Como a guerra, Rafael Alves, realmente, como a guerra. Mas vou dar um exemplo bem assim no Brasil. Vamos lá? No ano de 2001, a Polícia Militar da Bahia entrou em greve. Rapaz, foi uma coisa complicada lá. Eu estava morando lá, lembro muito bem. Neguinho invadia a loja, a multidão invadia a loja e saía com geladeira na cabeça. Geladeira, pô. Parecendo aquelas baianas que equilibra meio mundo de panela, de prato, tudo na cabeça. Saía com geladeira equilibrando aqui na cabeça. O comércio de Salvador foi todo saqueado. Igual em Pernambuco. Rafael de Pernambuco, Rafael? Pô, aconteceu recentemente, teve até o caso do pessoal que se arrependeu em Pernambuco, não foi? A polícia estava lá em Salvador e Pernambuco, não foi recentemente, né? Beleza. Então o que acontece, pessoal? Nesse período de tempo, o Congresso Nacional poderia editar uma lei aumentando o crime de furto, ou criando um tipo de penal de saque mediante multidão. Vamos lá, eu, deputado federal, boto um projeto de lei rapidinho e faço uma lei excepcional, criando o crime de subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel, através de multidão, por exemplo. Através de multidão. Nesse caso, e aumenta a pena de 25 a 30 anos. Lembra que a gente, no nosso ordenamento jurídico, o cumprimento de maior de pena é de 30 anos, isso, né? Então é uma questão até que a gente sabe pelo dia a dia. Estava em Salvador, né, Rodrigo? Pois é, Rodrigo, também estava lá. Até a chegada do exército, você lembra do caos que foi, né? Beleza. Então,
Foi um período de anormalidade. Como o nobre amigo Rafael falou, uma guerra declarada, uma greve da polícia, tudo isso possibilita uma lei excepcional em face da anormalidade do período. Beleza? Então não vamos errar mais, pessoal. A letra A define lei temporária. Gabarito, letra B. Contra outra questão? Fácil, né? Tranquilidade. Vamos lá. Pessoal, no caso de abolir o crime, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. A lei mais benéfica não poderá ser aplicada nos casos já decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E aí? Letra A está correta, pessoal? Elaine Oliveira botou letra B, Vinícius letra B, Rafael Alves letra B, Edjanine letra B. Certo? Beleza. Vamos lá para a letra B? Letra A errada. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Totalmente certo, pessoal. Totalmente certo. A letra A lei não pode ser aplicada nos casos já decididos sem transitado e julgado. Falso. Nós vimos que a lei é irretroativa. A lei penal é retroativa. Salvo para... Escreva aí, bora. Para fixar. Salvo para... Bora todo mundo escrevendo aí. A lei penal é retroativa. Salvo para... beneficiar o réu. Cadê? Ninguém colocou? Salvo para beneficiar o réu. Isso, Franklin. Beneficiar o réu. A letra B, ela define justamente a questão do abolir o crime. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. E outra coisa, pessoal, lembra que eu falei a vocês? Que deixa de existir até os efeitos penais da sentença. Mesmo que a sentença tenha sido transitada. Já tiveram aula de processo penal? Já? E aí, pessoal, vamos interagindo aí, bora. Vamos falando, já tiveram aula de processo penal? Bota só um S aí de sim, um N de não. Daniel já. O professor já falou de sentença transitada e julgada. Sentença transitada e julgada é uma decisão que não cabe mais recurso. Não é? Todo mundo sabe, com certeza disso, vocês sabem disso. Já não cabe mais recurso, pessoal. Mesmo que já esteja transitada e julgada a sentença, mesmo que o réu já esteja cumprindo pena, mesmo que ele já esteja cumprindo pena em regime fechado, em presídio de segurança máxima, abolir o crime, ele é posto imediatamente em liberdade. Ok? Vamos terminar a letra C e falar sobre... Como eu disse a vocês, é um exercício de fixação. Letra C. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, apenas quando ainda não aplicado pelo Poder Judiciário. Pessoal, corta esse finalzinho aí. Depois da vírgula, do apenas, corta. A lei posterior, que de qualquer modo favorece a gente, aplica-se aos fatos anteriores. Verdadeiro. O que está errado nessa questão? Apenas quando ainda não aplicado pelo Poder Judiciário. Mentira. Eu acabei de falar a vocês o quê? Que mesmo transitado e julgado, mesmo o réu já estando cumprindo pena, mesmo assim, a lei penal, que de qualquer maneira beneficiar o réu, que de qualquer maneira o réu irá retroagir. Ok, pessoal? Tranquilo? Gabarito, letra B. Vamos lá, vamos lá? Vamos interagindo aí, vamos lá. Não ficar parado não. Não dá sono, dorme. Valeu, Manuel. Abraço. Vamos lá. Pronto. Essa aqui, como nós já debatemos, me diz o gabarito vocês. Bora, todo mundo diz o gabarito. Cessada a normalidade, regida pela lei excepcional, volta-se em direito normal. Assim. Olha que interessante. Essa questão é interessante. Eu poderia postar uma questão dessa para vocês. Lembra da exceção? Lembra? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Mas tem exceção, ok? Qual é a exceção? E as leis excepcionais. Gabarito certo, pessoal, letra C. Valeu, Vinícius, valeu, Daniel, valeu, Elaine, valeu, Davi. Isso mesmo, valeu, Manuel, letra C. A lei excepcional continua tendo aplicação aos crimes ocorridos na época envejadora da lei. Pô, pessoal, se você for perceber bem, é uma questão até de lógica. Porque por que adiantaria a gente estabelecer, ó, teve greve da polícia.
Aumentamos a pena por crime de furto. Artigo 155 do Código Penal. Aumentamos a pena. O furto simples, que é de 1 a 4 anos, nós colocamos de 25 a 30. Você estava todo mundo em Salvador, todo o comércio de Salvador sendo saqueado geral. Pernambuco não deixaram nada. Dando entrevista no Fantástico, até que era pessoa de bem, foi lá pegar alguma coisinha também. Só que aí, pessoal, é o efeito da multidão. Não é à toa que é uma atenuante genérica no nosso Código Penal, quando você pratica o crime por instigação ou induzimento da multidão, desde que você não tenha provocado. Nunca seja aquele agente que provocou a multidão. Vai junto com a multidão, que é melhor. Fica a dica aí, entendeu? Fica a dica, valeu, pessoal? Então, vocês estão corretos. Não haveria sentido a gente aumentar a pena de 25 a 30 anos para quando a polícia militar voltasse ao seu exercício, à sua atividade, quando fosse julgado esses processos, nós voltássemos para 4 anos. Não tinha lógica. As pessoas que cometeram o furto naquela época em que a lei excepcional estava em vigor, vão responder por 25 a 30 anos, no nosso exemplo. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Analise as afirmações abaixo e escolha a alternativa correta. Lei penal em branco é aquela que necessita de um complemento normativo? Pessoal, no nosso slide, nós não estamos falando sobre lei penal em branco. Todo mundo percebeu isso? Mas você lembra que eu comentei? Lembram? Vamos lá, vamos lá um pouquinho. Lembra que eu comentei? Isso, Manuel lembra. Vamos, que mais? Vamos lá. E aí, Davi, lembra? Vou dar uma recalândia também dos anjos. Sim, podemos considerar o arrependimento posterior. Por quê? Porque o crime... Ó, pessoal, todo mundo leu a pergunta do Carlos Augusto aí, que é uma questão interessante. Apesar que o arrependimento posterior não está no edital de vocês. Mas vamos lá? Mas é uma questão interessante. Carlos Augusto, podemos sim considerar o arrependimento posterior. Por quê? Porque compreende todos os requisitos. Primeiro, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Houve a devolução do bem de forma voluntária, certo? E desde que seja antes do recebimento da denúncia. Então, ocorrendo esses requisitos, vai ter diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Beleza, Carlos? Entendeu? Então pode considerar o arrependimento posterior, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. O ato foi voluntário, as pessoas desenvolveram de forma voluntária. Olha, pessoal, vou falar uma coisa importante para vocês. A diferença entre voluntário e espontâneo, certo? Espontâneo parte de você e de mais ninguém. Eu vou devolver a televisão que eu furtei no dia no ocorrido, no dia da greve da polícia de Pernambuco, que houve todo aquele estado. Eu vou devolver a televisão. Voluntário pode partir de você, como pode partir também de uma terceira pessoa. Seu advogado me instruiu a devolver, sua mãe me induziu a devolver, meu filho, devolva. Estou dizendo, não, é sua, devolva. E para a lei, só basta que o ato seja voluntário. Não necessita que o ato seja espontâneo. Então, o crime foi sem violência ou grave ameaça. O ato foi voluntário da devolução, da reparação do dano, da devolução da respectiva. E desde que seja antes do recebimento também um requisito, a pena pode ser diminuída de 1/3 a 2/3. Bacana, né? Então, se o crime foi de furto, ele pegou a pena mínima de 1 ano, a gente diminuindo 1 ano, 1/3 de 1 ano, ele só vai cumprir 4 meses de prisão. Olha como é bacana. Entendeu, pessoal? Vamos perder mais perguntas? Fugir um pouquinho, teve outra. Então fica aí, Carlos. Me dá um ok aí se você entendeu. E as pessoas que furtaram, desde que seja antes do oferecimento da denúncia, podem considerar o arrependimento posterior.
vai ter essa causa de diminuição de pena. Agora, se fosse um crime de roubo, com violência e grave ameaça, o cara botou a arma, ameaçou, decidiu, não pode, vocês entenderam os requisitos, né? Alexandre, não é necessário verificar se o bem está nas mesmas condições? Então, Vinícius, seu pensamento foi bacana. Na lei diz o seguinte: a reparação do dano ou a integralização da coisa. Nesse caso, sim, ele tem que, de alguma maneira, devolver da maneira que o bem estava. Não adianta, de uma bicicleta, você só devolver o pneu. Entendeu? Nesse caso, a devolução foi parcial, não foi integral. Beleza? Vamos lá continuar. Valeu, Carlos Augusto. Muitos dos produtos foram utilizados e depois devolvidos, perdendo seu valor. Olha, Vinícius, você leu, mano? Nesse caso, se perdeu o valor, na questão penal, o arrependimento posterior, ele vai ser afastado. Entendeu? Se perdeu o valor. Beleza? Mas assim, eu não sei, não entendo das práticas comerciais. Será que só o uso, sem nenhum dano aparente, perde o seu valor? Tem que ver isso. Ok? Porque pode perder o valor para o comércio, mas para o direito penal, aquele bem pode estar íntegro. Entendeu, Vinícius? Ok? Entendeu? Beleza? Bom, Carlos deu um ok, dá um ok, Vinícius, outra dúvida. Vamos continuar. Então, eu falei sobre a lei penal em branco. A lei penal em branco é o seguinte: de forma prática, toda lei existe uma premissa primária, um preceito primário do clube e um preceito secundário. A lei penal em branca, ela vem incompleta, não é que falta o preceito primário, ela vem incompleta. É a questão do crime de drogas. No crime de drogas, ele diz lá várias condutas, são 18. São 18 verbos, 18 núcleos. É o crime que tem mais núcleos em todo o ordenamento jurídico penal, é o crime de tráfico de drogas. O legislador já foi bem específico para que nada escapasse do crime de tráfico. Sei lá, mas ele não diz qual o tipo de droga. O que significa droga? Lá no artigo da Lei 11.343 de 2006, no artigo 33, ele não diz o que é droga. O instrumento normativo que diz o que é droga é uma portaria do Ministério da Saúde. E lá ele precisa todos os tipos de drogas. Então isso é uma lei penal em branco. Não é que ela é falha, ela só é incompleta. Quando ela for completada por uma lei, ela é homogênea. Quando for completada por um ato normativo, por exemplo, uma portaria, um decreto, ela é heterogênea. Tranquilo? Mas deu para entender? Então vamos lá. Letra 2. Tipo penal aberto é aquele completado pela jurisprudência e doutrina, em razão de não possuírem a determinação dos elementos do dever jurídico, cuja violação significa a realização do tipo. Pessoal, eu não dei tipo penal aberto para vocês, mas falei na questão da mulher honesta, que é um tipo penal aberto, que o operador do direito, o magistrado, ele precisa valorar. Quer ver outro exemplo do tipo penal aberto? Pessoal, existe um caso de aumento de pena de 1/3 no furto, quando ele é cometido no repouso noturno. Vamos lá, vamos interagir. Alguém já viu? No artigo 155, pessoal, salvo me engano, parágrafo 1º, aumenta-se a pena de 1/3 quando o furto é realizado no repouso noturno. Nós vamos ver isso. Na última aula nós vamos ver o crime de furto. Ok? Agora, pessoal, o repouso noturno em São Paulo e o repouso noturno numa cidadezinha lá no interior do Amazonas é a mesma coisa, pessoal? Diga aí, tem alguém de São Paulo? Vamos lá. Tem alguém de São Paulo aí? Bora, pessoal, vai ajudar aqui alguém de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Diz aí. Vamos ajudar.
Pelo amor de Deus, é colega, ainda não é concorrente não. E aí? Vamos lá, pessoal. Alguém de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife? Aqui, agora eu tava... Aí, ó. O Márcio de Salvador. Márcio, Salvador. Aí, Campina Grande, o Frank. Um abraço, pessoal de Campina Grande. Mas, Márcio, me diga uma coisa. Em Salvador, que horas o pessoal ainda está saindo do trabalho, ainda está aquela correria, ainda está aquele movimento na rua? Me diga aí. Até que horas? E aí, Márcio? Pô, Salvador, pessoal, acho que 9 horas da noite a galera ainda está chegando do trabalho. Só engarrafamento ali, pegar aquela CM, 7 horas, Márcio. 7 horas você não sai daí ali da frente do Guatemi ali pro Bonfim, Márcio. 7 horas está tudo engarrafado ainda. Então o que acontece, pessoal? Em Salvador, o repouso noturno não é a mesma coisa do que uma cidade do interior da Bahia. De 6 horas da tarde ou da noite, não sei dizer qual é esse tempo cronológico, o pessoal já está dormindo, o comércio já está fechado. Às vezes tem comunidade no interior da Bahia que nem energia elétrica tem. 6, 7 horas, 8 horas, é repouso noturno. Em São Paulo é muito possível acreditar que em São Paulo 8 horas tem repouso noturno. Então, pessoal, esse repouso noturno é um tipo de penal aberto. É o juiz de cada localidade que vai dizer para ele o que é repouso noturno. O de São Paulo vai dizer, não, repouso noturno para mim é 10 horas. É a hora que o pessoal está chegando em casa. Ainda vai tomar, ainda vai jantar, ainda vai ver a novela, etc. Tal. No interiorzinho, lá onde só tem duas ruas, aqui vai e aqui volta. Péssima essa piada, né? Péssima. Frango, vai haver aumento de pena mesmo que ela seja habitada? A gente não perdeu o foco. Quando a gente falar sobre furto, beleza, Frank? Ok? Por sua curiosidade, não dá para esperar. Professor, a norma penal só tem validade quando complementa outra lei formal, né? Não. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho uma pergunta que é interessante. O Carlos Augusto. Professor, a norma penal branco só tem validade quando complementa outra lei formal, né? Ó, quando for outra lei formal, é uma norma penal em branco homogênea. Por quê? Lei completando lei. Tá entendendo? Agora um decreto. Um decreto não é uma norma penal. O decreto, ela não é um ato normativo. Como se chama ato normativo sui generis. Está entendendo? Ele é um ato infralegal. Decreto é só o governador. Lei, pessoal, é porque quando ele fala lei formal, ele quer dizer lei feita pelo parlamentar, de acordo com o trâmite legal, que significa lei delegada, lei ordinária, lei complementar, resolução do Senado, decreto legislativo, isso é lei em sentido formal, certo? Quando for completado mediante outra lei, ela é uma norma penal em branco homogênea. Tem até uma questão de homovitelina, heterovitelina, mas não é, porque não é ditador feio, nem lei penal em branco tem. Quando ela for completada por outro ato infralegal, uma portaria, um decreto, certo? É uma norma penal em branco heterogênea. Por que heterogênea? Porque um é lei, o outro é um decreto. Beleza? Respondeu, Carlos Augusto? Aí, ó, Marcos Silva do Cabula 7. Ou a região ali do resgate ali, do 19DC, já andei muito ali, viu? Beleza. Vamos lá. 23 horas ainda estou no trânsito. Quem foi que falou? Sou o Gabriel Gregório. Um abraço, Gabriel Gregório. Tá vendo? Ó, o juiz Gabriel, ó como o que é tipo penal aberto. O juiz Gabriel vai dizer que 11 horas ainda é repouso noturno, não é repouso noturno. Porque na cidade dele ele ainda está no trânsito, ainda tem movimento. Só o juiz lá daquela localidadezinha pequenininha vai dizer que não é.
que repouso noturno, outro horário. Vamos adiantar? Vamos lá? O terceiro aqui. O juiz, ao analisar o caso concreto, pode completar a norma penal em branco de acordo com seu discernimento. Falso, pessoal. Por que falso? Diga aí, qual é o princípio? Dijane, travou, Dijane? Tá melhor? Tá aí, Vinícius. O Vinícius acertou. O juiz, não, errado. O juiz pode completar artigo penal aberto? Sim, não é que ele vai completar. Artigo penal aberto, Vinícius, ele não completa, ele interpreta. Certo? Olha como é diferente o 3. Eu estou entendendo o que você quis dizer. Você acertou, você quis dizer que a terceira está errada. Não é? Aí o juiz, ao analisar o caso concreto, pode completar a norma penal branca, diferenciar a norma penal branca de penal aberto. Completar não. Pessoal, qual é o princípio que fere? Vamos lá, o gabarito, a letra A. As afirmações 1 e 2 não estão corretas. Certo? Mas qual é o princípio que fere? Lembra de princípio que eu falei a vocês? Que pode resolver qualquer questão. Diga aí, qual é o princípio que fere? Esse inciso 3. Não, eu entendi, Vinícius. Eu entendi o que você quis dizer. Você quis, que está errado de completar a norma penal em branco. Só que você escreveu sem querer tipo penal aberto. Entendeu? Tipo penal aberto se interpreta, se valoriza. Norma penal em branco é complemento, ok? E aí, pessoal, vamos lá, responde essa daí. Qual é o princípio que fere esse inciso 3? Isso, Vinícius. Princípio da legalidade. Viu, pessoal? Como princípios é importante, fere o princípio da legalidade. Norma penal em branca, ela só pode ser completada por outra norma. Seja ela uma lei, ou seja um ato intraconstitucional. Beleza? Vamos passar? Valeu, Vinícius. Princípio da legalidade. Esse inciso 3 fere. Gabarito, letra A. Gabarito, respondendo aí. Manuel Ricardo acertou, letra A. Vinícius acertou, letra A. Então, próxima questão. Elane, todo mundo acertou. Legal, pessoal. O exercício é isso mesmo, é fixar o objetivo do exercício. Vamos lá. Essa questão relacionada a prazo, ela é muito interessante. Caio nasceu às 20 horas do dia 8 de maio de 1984. No dia 8 de maio de 2002, às 14 horas, certo? Praticou um roubo a uma loja de brinquedos. E aí, Caio é... Vamos lá, todo mundo respondendo? Vamos lá? Isso aí, galera, todo mundo respondendo? Bora, vamos. Jogador aí, todo mundo, isso aí. Isso aí, a galera tá... Esse concurso aí vai fechar. O pessoal do Instituto Educar vai fechar a prova. Fé em Deus. Letra D, pessoal. Deve ser considerado penalmente responsável. Não importa o dia, isso, Rafael. Não importa, na verdade, não importa a hora, né? Importa o dia. Corretíssimo, Rafael. Corretíssimo. Então não importa se ele nasceu às 20 horas e às 14 horas. No primeiro minuto do dia do aniversário dele, ele já é responsável penalmente. O crime acontece no momento da ação ou omissão. Correto. Você pode perceber, Manuel Ricardo, teoria da atividade. Não é, Manuel Ricardo? Teoria da atividade. O tempo do crime é no momento da ação ou da omissão. Corretíssimo. Só que ele quis dizer o seguinte aqui na questão. Ele quis dizer que ele praticou o crime às 14 horas. Uma pessoa um pouco desavisada, não a gente aqui, vocês estão jogando duro, pensa que ele vai completar 18 anos às 20 horas do dia 8 de maio de 2002. Não, ele já completou no primeiro minuto do dia 8 de maio. Então deu 11h59 da madrugada. Bateu meia-noite do dia 8 de maio de 2002, ele tem 18 anos. Logo, ele é penalmente responsável. Valeu, pessoal? Tá aí. O Ricardo, fazendo uma revisão da aula, diz que o crime acontece no momento da ação da omissão. Teoria da... Responde aí, pessoal. Enquanto eu passo para outro slide, responde aí. Teoria da atividade, do evento ou da ambiguidade? Qual das três? Qual das três? Da atividade, é o número 1. Vamos lá? Bom, questão número 6.
vindo o presidente da República do Brasil a ser vítima de crime de homicídio quando se encontra em viagem pelo exterior. Vamos lá? Qual é a letra? Vamos todo mundo respondendo? Vou dar a dica. Vamos lembrar de princípio da extraterritorialidade incondicionada. Vamos lá? E aí, pessoal? Galera, tá bem mais difícil. Mota acertou, todo mundo acertando. Todo mundo letra D. Isso daí, pessoal. Letra D. Aplica aí nesse caso o princípio da extraterritorialidade. Condicionada ou condicionada? Incondicionada. Ficando um sujeito, ficando um agente sujeito às leis brasileiras, embora cometido no estrangeiro. Beleza? Vamos recapitular, pessoal, os casos de extraterritorialidade incondicionada: crime contra a vida e a liberdade do presidente da República, crime contra a fé pública da União, do Estado, do município, do Distrito Federal, do território, sociedade de economia mista e empresa pública, ok? E crime contra os mesmos entes federados a quem lhe deu causa. Beleza, né? Lembra da pegadinha? Vamos lá, falar daquela pegadinha? E se o cidadão foi roubar a Dilma Rousseff, foi roubar o relógio da Dilma, o sapato da Dilma, foi roubar, cometeu um crime de... matou ela para roubar, cometeu um crime de latrocínio, isso daí foi territorialidade condicionada? Verdadeiro ou falso, pessoal? Então, Rodrigo, falso, isso, galera, isso. Ó, a sua pergunta seguinte: não faz diferença se ela está a serviço do país ou não, certo? Para que seja configurado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, precisa ter esse rol taxativo: crime contra a sua liberdade ou contra a sua vida, crime contra a fé pública daqueles entes federados, crime contra o patrimônio público daqueles entes federados. Ok? Tranquilo? Vamos lá? Próximo slide. Gabarito, letra D. Vamos lá. O infrator que, após cumprir pena no estrangeiro, ao ingressar no Brasil, será sujeito à punição pela lei nacional. Sua pena cumprida no estrangeiro. Vamos lá? Qual o gabarito, pessoal? Gabarito. Isso aí, Ana Oliveira. Letra C. Corretíssima. Beleza? Letra de lei, letra de lei seca, não tem muito o que falar. Bacana. Vocês lembraram da aula passada. Que bom. Entendeu? Que bom, pessoal. Vamos lá? Correto, Reginaldo. Correto, Elaine. Correto, Janine. Corretíssimo. Pronto, vamos lá. Olha que exercício bacana, pra gente fixar mesmo. Quanto mais a gente bater na tecla, mais na hora da prova ninguém vai esquecer. Considera-se o lugar do crime. E aí, pessoal? Qual é o lugar do crime? Ó, eu quero que vocês prestem bem atenção. Pessoal, todo mundo presta atenção. Cuidado, para não confundir lugar do crime com tempo do crime. Certo? Certo? Na hora da prova, tudo em linha. Principalmente quando eu estou tentando dizer assim, ó. Qual dessas é incorreta? Marque a falta, marque a questão incorreta. Sublinha que é incorreta, presta bem atenção, porque o que leva o candidato a errar bastante, geralmente, não é nele não saber o conteúdo da matéria, é a questão da aprovação. Ele vê a teoria da atividade, não foi ouvir teoria da atividade, aí nem lê, sabendo que ele está se tratando de lugar do crime e não de tempo do crime. Então pega esse lugar do crime, ó, sublinha, corretíssimo, pessoal. Vinícius, Reginaldo, Elaine, Rafael, letra B. Teoria da ambiguidade. Tanto o lugar do comportamento, ó, ação ou omissão, como do resultado. Opa, Manuel, Ricardo, tempo, isso aí, Manuel. Grande Manuel, tempo é atividade. E até o trocadilho, né, que o colega colocou, luta.
Escreve aí, pessoal, luta, lugar, ambiguidade, tempo, atividade. Isso aí, valeu, Eliane. Luta. Então vamos lá, superada essa questão, vamos para a próxima. Pronto, aqui eu quero que vocês gravem bem cada tipo de princípio, entenda, e qualquer dúvida, pessoal, volta ao princípio. Ou não sei essa questão, professor. Lembra do professor? Princípios gerais do direito penal. Como é que eu vou resolver? Vou fazer aqui uma interpretação sistemática, vou pegar todos os princípios do direito penal, fazer uma interpretação sistemática aqui nessa questão e vou ver qual é a questão que está de acordo com o direito penal. Beleza? Vamos lá. Quais princípios exigem que a lei penal incriminadora seja editada antes da ocorrência do fato criminoso? Ih, rapaz. Princípio que dá anterioridade da lei penal, correto. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os demais? Ele diz da extra e da ultratividade condicionada à lei penal. Nada a ver, né? Nada a ver, pessoal. Extratividade, o conceito de extratividade é a capacidade que a lei tem de se movimentar no tempo, seja indo para frente, ultratividade, ou voltando, que é retroatividade. Beleza? Abolir o crime e da especialidade, nada a ver. Abolir o crime a gente já viu já. Abolir o crime, o fato deixou de constituir crime. Lembra de adultério, pessoal. Lembra de adultério. Alguém é casado? Tem alguém aí que se enforcou cedo? Tem aí, pessoal, o exemplo do Rafael. Isso mesmo, Rafael. Lei excepcional. A lei excepcional, ela comete a ultratividade. Ela vai para frente. Ela deixa de dividir, ó. Iniciou a greve. Criaram a lei. Chegou aqui, ó, a lei foi revogada. Revogada automaticamente, lembra? Foi revogada. Por quê? Porque acabou aquela condição de anormalidade. Acabou. Chegou aqui, ó, ela foi revogada. O julgamento é aqui, ó. Já passou. Ela vai fazer o quê? Ela vai para frente. Ela tem ultratividade. Tranquilo? E um exemplo, pessoal, de retroatividade. Exemplo, pessoal, de retroatividade. Novato, leve e mero. Qualquer lei que venha para retroage. Eu quero, pessoal, que vocês gravem isso. Qualquer lei que venha para favorecer o réu, ela retroage. Beleza? Vamos lá? Então, abolir o crime, pessoal. Não tem adultério. Entendeu? Adultério até 2005 também. Nós tivemos várias revogações no ano de 2005. Era crime adultério. Pô, imagine, nossa sociedade como nós estamos hoje, essa questão da toda a liberdade sexual, você trair seu esposo ou trair seu esposo, era crime. Hoje já não é mais, porque aboliu o crime, acabou, beleza? Então vamos lá. A de baixo, a letra B diz que lei anterior e lei posterior também tem fundamento. Letra A, só o gabarito, letra A. Elaine Oliveira está dizendo, mas deveria continuar, Elaine. Rapaz, complicado. É complicado. Ó, pronto, Elaine. Qual princípio você usaria para justificar que o adultério não é mais crime? Vamos lá, pessoal, todo mundo responde aí. Qual o princípio? Olha lá, vamos usar de princípio para resolver questões? Vamos lá? Qual o princípio, pessoal? Qual o princípio? Adultério não é mais crime hoje. Qual o princípio que foi usado? Pessoal, traição tem que ser direito de família. Direito de não. O abolito crime não é possível, gente. Ele foi abolido crime é quando abole o crime. Entendeu? É quando o crime deixa de ser, uma conduta deixa de ser criminosa. Mas ele não é possível. Quero dizer qual o princípio que a gente usa. Pense bem, ó. Lembra daquele princípio da subsidiariedade? Lembra? Da fragmentariedade? Vocês lembram? Adultério é questão de direito civil. É questão de família. Se cometeu adultério, tem que separar, dividir herança, etc., pedir pensão. O direito penal não tem que se envolver. Princípio da subsidiariedade. Pegou essa, pessoal? Lembra? Fragmentariedade. O só vai se preocupar com parte das condutas humanas.
parte das condutas humanas, o princípio da fragmentariedade. Subsidiariedade, o princípio penal, o direito penal só vai intervir quando as outras esferas do direito não tiverem competência para resolver. Quando o direito civil não puder resolver, aí entra o direito penal. Pegou essa? E aí, pessoal, pegou essa? Pegou? Então, usa aí o princípio da subsidiariedade. A esfera civil que resolve, o direito civil resolve. Então, não precisa do direito penal. Logo, pelo princípio da subsidiariedade, adultério não deve mais ser crime. Bacana? Pessoal, pelo princípio do tempo rege o ato. Vamos lá? 10. Questão interessante, viu? Questão super interessante essa. Vamos lá? Certo, Manuel. Letra A. Vamos lá, pessoal. Vamos responder isso, Daniel. Letra A, Vinícius, mostra a letra A. Sem medo, pessoal. A hora de errar é errar aqui. Essa é a hora. Essa é a hora de errar. Todos os fatos que ocorrem na vigência de uma lei são regidos por ela. Logo, o tempo rege o ato. Ok? Tempo rege ato. Bacana? Vamos debater um pouquinho essa letra B. Ó. Depois de revogada, a lei ainda continua sendo aplicada aos casos que ocorreram durante a vigência dela. Vamos lá, pessoal. Se trata de que a letra B? Isso, lei excepcional. Mas lei excepcional é espécie. Lei temporária e lei excepcional é espécie. Me fala o gênero. Vinícius, me fala o gênero. Se trata de... Ó, você falou, Vinícius, acima, você respondeu. Você mesmo, que estou lembrado. Lembra aí, pô. Lei excepcional e lei temporária é espécie. O gênero é ultratividade da lei penal. Ok, pessoal? Isso. Ultratividade da lei penal. Vamos para a segunda? O sujeito pode ser condenado mesmo... Ou a letra C, desculpa, pessoal. O sujeito pode ser condenado mesmo que sua conduta não seja mais considerada crime, e quando praticou, era tipificado pelo Código Penal como tal. E aí, que instituto jurídico é esse? A mesma coisa, ultratividade da lei penal. Não, Frank. Só porque não é abolícia, você diz o seguinte, ó. O sujeito pode ser condenado, mesmo que sua conduta não seja mais considerada crime. E quando praticou, se quando praticou, era tipificada pelo Código Penal como tal, não. Frank, você está certo, aboliu o crime. Corretamente. Aboliu o crime. Ele não pode ser condenado. Entendeu, pessoal? O que ele quis aprender foi o seguinte, ele quis negar o abolição crime. Concordo. Princípio da legalidade. Se não há crime, não há pena. Valeu, Manuel Ricardo. Vamos para a próxima. Então, gabarito, letra A. Pessoal, ó, eu não falei sobre tipicidade, o princípio da tipicidade, certo? Nós vamos ver tipicidade como o quarto substrato do conceito analítico do crime. E a gente vai começar no segundo período, certo? Mas me diga aí, faça aí uma interpretação sistemática com todos os princípios que nós tivemos até agora e respondam. A galera já consegue responder, vamos lá? Com certeza. Todo mundo acertou só. Letra B. Letra B, princípio da legalidade. É o princípio da legalidade que torna o fato típico. Entendeu, pessoal? Por isso que eu botei essa questão. Tá vendo como o princípio é importante? Tá vendo como é importante? Pelo princípio da legalidade, você resolve essa questão. É o princípio da legalidade que torna determinada conduta típica. Beleza? Valeu, pessoal. Letra B, gabarito letra B. Vamos lá? Assinale a alternativa correta. E aí, ao crime praticado no território nacional, sempre se aplica a lei brasileira em respeito ao princípio da isonomia. Vamos lá, pessoal? Alguém responde aí, letra D, 12ª. Sempre, pessoal, cuidado com essas palavras, sempre. Cuidado com essa palavra sempre, tudo.
Isso é até dica de vestibular, né? A gente sabe que não é sempre que a lei brasileira vai ser aplicada. Beleza? Pessoal, letra B. Fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, o crime praticado contra o patrimônio da sociedade econômica mista. Princípio da extraterritorialidade incondicionada. Valeu? Aí, ó, o Vinícius, ele acertou duas, que assim, a priori ele não sabia, mas ele fez por eliminação. É uma tática pessoal muito bacana. Não sabe a questão, vai por eliminação. Ele viu que todas as outras estavam erradas. Mas, Vinícius, você lembra que é um caso de extraterritorialidade incondicionada? Patrimônio de sociedade de economia mista? Lembra? Vida e liberdade do presidente da República, fé pública dos entes federados e patrimônio dos entes federados. Ok? Caso de extraterritorialidade incondicionada. Beleza, pessoal? Eu senti que essa... Pronto, tranquilo. Senti um pouco de dificuldade nessa. Alguém quer que eu esclareça alguma das outras questões? Beleza? Então vamos para frente. Vamos embora. E aí, pessoal? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Responder a questão número 13. Empresa pública também, Ricardo. Empresa pública também. O Rafael ficou em dúvida na questão da sociedade de economia mista. Sabe por que ele ficou em dúvida? Porque existe aquela questão de competência, né? Empresa pública, a competência da Justiça Federal. Sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. Não foi isso, Rafael, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Não foi isso, Rafael mesmo? Não foi isso, Rafael? A sua dúvida? Não foi isso a sua dúvida? Pessoal, aí é que a gente tem que fazer uma boa análise. O direito penal é uma matéria autônoma. Processo penal, direito processual penal é outra matéria. A questão de competência é do direito processual penal. Lá, a sociedade de economia mista, a justiça competente para julgá-la é a justiça comum estadual. Já a empresa pública, quem tem competência para julgar é a justiça comum federal. Entendeu, pessoal? Por isso que o Rafael ficou em dúvida. Mas estamos de competência. Nós estamos tratando de extraterritorialidade incondicionada. Direito penal. Beleza, Rafael? Tranquilidade? Vamos lá. Pessoal, gabarito, letra C. Todo mundo acertou. Bacana, velho. Todo mundo acertou. Ok? Já fizemos uma questãozinha dessa anterior. Essa veio de forma prática, né? Nós vimos de forma teórica, essa veio de forma prática. Valeu, pessoal. Pronto. O mouse clicou. Vamos lá? São condições para a aplicação da lei brasileira ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Vamos lá, pessoal? Sublinhou o estrangeiro? Bora, pessoal, respondendo? Vamos rapidinho para a gente dar um gás aí. Bora? E aí, pessoal? Ó, o Franco já marcaria a letra C. Que mais? Vamos lá, pessoal? Lembra das condições? Aqui está se tratando de princípio da extraterritorialidade condicionada. Lembra das condições, pessoal? Lembra? Ó, Daniel Martins marcou letra C, Vinícius Mota marcou letra D. Pessoal, essa questão foi muito interessante, porque cada um de vocês estão para a extraterritorialidade condicionada. Cada um de vocês lembrou de um requisito, mas vocês esqueceram de gravar todos os requisitos. Pessoal, letra B. Todas as alternativas estão corretas. Entendeu? Todas. Ó, se eu faço punível também no país em que foi praticado, lembra que eu dei o exemplo da Holanda? Que o uso de drogas na Holanda não é crime, aqui é, e é um dos requisitos.
para extraterritorialidade condicionada, que lá no país também seja punível como crime. Lembra que o crime tem que estar incluído entre aqueles do qual a lei brasileira autoriza a extradição? Lembra, pessoal? E tem que o agente entrar no território nacional. Porque nenhum é soberano. O Brasil não pode enviar, por exemplo, um grupo de forças especiais, o COT, o COI, o BOP, vai pegar esse cidadão e trazer a força de lá para cá. Não pode, isso daí é um ato, pessoal, de guerra declarada. Lembra do filme do Batman? Acho que foi o primeiro, que o chinesinho, ele foge para a China, não lembro se foi para a China ou para Hong Kong. Eu não lembro, tem toda essa questão de Hong Kong ser autônomo, né, em relação à China, etc. Tal. Eu não me lembro, foi o segundo, né, Vinícius? Foi o segundo, em que o Batman, ele pesca o chinesinho, então, entendeu? E traz. Lembra que o comissário falou? A China jamais irá extraditar um conterrâneo seu, uma pessoa nacional seu. A China jamais irá extraditar. Oficialmente, o governo americano não podia mandar a SWAT ir lá pegar. Ele invadiu o território da China, era um ato de guerra. O Batman, como assim, em tese não representa país algum, na verdade ele é um justiceiro, é até um cidadão contrário às leis. Ele vai e pesca o chinesinho e traz para cá. Aí agora sim ele pode ser condenado. Então aí, ó, é a letra C, pessoal. Requisito: entrar o agente no território nacional. Beleza, pessoal? Aí, ó, o Manuel Ricardo estabeleceu, vamos dizer assim, interessante aqui, a questão da espionagem. Não é, não? Os Estados Unidos podem invadir a Rússia, logo a Rússia, que Maria. Já pensou? Os Estados Unidos mandando os Boinas Verdes, regimento Hunter, e invadindo a Rússia para trazer esse cara, porque no dia que o governo norte-americano botar as mãos nesse cara, meu amigo, cena de morte vai ser pouco para ele, viu? Com certeza. Daí a experiência da Segunda Guerra Mundial. A Rússia sozinha, meu irmão, enfrentou os nazistas, perdeu um terço da sua população, mas conseguiu resistir. Com certeza, ele foi muito juízo. Valeu, Manuel Ricardo, valeu pelo comentário. Vamos lá, pessoal. Essa eu quero de lei, questão fácil, questão tranquila. Vamos lá? Rafael Alves já acertou, letra B. É contado, computa-se o dia do começo. Pessoal, a letra C está errada? Não? Isso, pessoal. A letra C está errada, porque a letra C, ela está estabelecendo um prazo processual penal, que é o que inclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Isso, Rafael Alves. Letra C, prazo processual penal. Letra B, prazo penal. Computa-se o dia do começo e exclui-se o dia do final. Tranquilo, pessoal? Gabarito, letra B. E aí, pessoal, e se a norma for híbrida? Se a norma for híbrida, nós iremos fazer a contagem pelo prazo penal ou processual penal? Vamos lá? Quero ver todo mundo respondendo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos lá, pessoal? Se a norma for mista ou híbrida, falei para vocês. Eu falei para vocês. Vamos lá? Manuel Ricardo acertou. Computa-se de forma penal se a norma for híbrida, se for uma norma mista. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal? Tá bacana o exercício? Dá um ok aí todo mundo. Tá todo mundo gostando da aula? Valeu, valeu, valeu. Um abraço pra galera aí. Valeu. Valeu, Gabriel. Valeu, Elane. Valeu, Manuel. Valeu, José. Valeu, Daniel. Valeu. E aí, pessoal? Questão interessante essa daí. Vamos lá? Com relação à sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode-se afirmar que... Vamos lá? Essa é fácil. Essa é fácil. Foi... Valeu, Manuel. Obrigado. Valeu pelo apoio, Manuel. É bacana. Vamos sempre que a gente puder resolver questão, comentando, que é para vocês não caírem na pegadinha e não errar.
Aqui é exercício de fixação, certo? O objetivo até essa questão fácil mesmo, é fixar. Vamos lá, pessoal. Ninguém respondeu até agora, estou esperando. Valeu, Vinícius. Letra D. Certíssimo. São todos esses requisitos para a sentença estrangeira ela produzir efeito aqui no Brasil. Certíssimo. Letra D. Vamos lá? Vamos para frente. Qual das afirmações abaixo define corretamente o conceito de princípio da reserva legal? Botei essa questão porque, lembra que eu falei para vocês que nomenclatura é questão de vida ou morte na prova? Hein, pessoal? Lembra? Por quê? Você sabe o assunto, mas às vezes o assunto... Opa, diga Diane, não entendi a 16, vou voltar aqui, um minutinho. Diane, está num dos nossos slides a questão da eficácia da sentença estrangeira. Vamos pensar o seguinte, ó. Houve uma sentença estrangeira, houve uma sentença dos Estados Unidos, e ela, para produzir, ela precisa de determinados requisitos, certo? Então, no nosso slide, para ela produzir efeito penal, uma sentença penal, para produzir efeito aqui no Brasil, ela precisa preencher esses requisitos. Portanto, poderá ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e outros efeitos civis. Pessoal, o cidadão vem, pega essa sentença e leva para o STJ. Vou repetir. STJ. Repito. Superior Tribunal de Justiça. Por que, pessoal? Eu estou repetindo dando essa ênfase. Porque antes da emenda 45, de 8 de dezembro de 2004, quem homologava a sentença estrangeira era o Supremo Tribunal Federal, o nosso conhecido, na qual faz parte o nosso ministro Joaquim Barbosa, o nosso Batman, né? E não é mais o STF, agora é o STJ. Ele pega a sentença estrangeira e homologa. Essa homologação serve para quê, Edgeline? Para fazer com que o réu repare o dano. Quando eu cometo um crime, eu tenho que pagar também, não é só a pena, a sanção penal, mas também os efeitos civis. Eu tenho que reparar o dano. Imagine que eu matei um pai de família. O pai de família era a única pessoa da família que sustentava 4 filhos e uma esposa. Ninguém mais tem trabalho nessa casa. Eu vou ter que arcar com prejuízo. Eu posso pedir uma indenização. A vítima pode pedir uma indenização quando sofre um crime. Se roubaram meu carro, eu necessito, e meu carro não foi recuperado, eu vou entrar com ação civil também para que esse cidadão me indenize e pague meu carro. Se quiser pequeno, pague meu carro, já que ele foi ele que roubou, já que foi ele que deu prejuízo. Entendeu? Então, para os efeitos civis, ela tem que ser homologada no Brasil. Ela também tem que ser homologada para sujeitar o condenado à medida de segurança. O que é a medida de segurança? A medida de segurança é aplicada para os inimputáveis, para as pessoas que, vamos dizer assim, loucas. Vamos deixar até o termo técnico, que é até uma coisa defasada no direito penal, que tem retardo ou deficiência mental. Não. Vamos dizer, aplica-se uma sentença absolutória própria, que é uma medida de segurança. Então, ela necessita ser homologada. Da mesma forma, Edjaline, também precisa ser homologada, que o já falamos, nessa questão de reparação do dano, a pedido da parte interessada. Você requer essa homologação. Por isso a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Ok, pessoal? Tranquilidade? Entendeu, Edjaline? Dá um ok aí para mim, por favor. Dá um ok, entendeu, né? Valeu. Qualquer dúvida, pode falar que a gente volta. Vamos lá? E aí, pessoal, questão 17. Lembra que eu falei, nomenclatura é questão de vida ou morte do concurso? Nós já... Lembra que eu falei para vocês?
Isso, todo mundo acertou. Letra A. Qual o sinônimo dele, pessoal? Qual o sinônimo dele? Bota aí o sinônimo. Princípio da... Vamos lá, para o nosso concurso. Isso aí, legalidade. Valeu, galera. Valeu, vocês estão afiados. Valeu. Princípio da legalidade. Pessoal, cuidado. Uma coisa que eu sempre coloco, vocês vão ver nos próximos slides de aula, a questão de colocar vários sinônimos, vários nomes do mesmo instituto jurídico. Por quê? Porque cai de um jeito na hora da prova. Que acontece muito da pessoa trocar o nome e a pessoa na hora saber o assunto, mas não saber a nomenclatura. O professor faltou, não entendi essa. Rafael Alves, tem lei anterior que defina, faltou, não foi. Não apenas tem lei que define, não apenas tem terminação legal. Letra A, tá certo. Faltou o quê? Diz aí. Faltou o quê, Rafael? Tá certinho. Não há crime sem lei que defina, legalidade. Não apenas tem terminação legal. É porque é o seguinte, ó. Bom, eu não queria nem entrar, tá bacana, vocês estão sendo, que bom Daniel, que bom Rafael, e vocês estão bem atentos. Realmente faltou a palavra anterior, mas eu vou explicar uma coisinha para vocês. Vamos abrir um parênteses aqui nesse exercício. Eu não queria entrar nessa discussão doutrinária, certo? Mas como vocês colocaram aí, eu vou entrar, e vai ser bom. No concurso de vocês, eu acho que não vai ter de tanta importância, seria um concurso mais elaborado, entendeu? Pedindo 2 visões, uma prova dissertativa, mas vou falar mesmo assim, quero que vocês perceberam essa falta, certo? Mas mesmo assim a questão está correta, tanto que todo mundo acertou, inclusive vocês, mesmo assim está correta, entendeu? E existe uma polêmica doutrinária, coisa de doutrina, que diz, não, o princípio da legalidade é diferente de reserva legal. Uns dizem o seguinte, reserva legal é aplicado só à lei, no sentido formal. Lembra, Rafael, que você falou? Lei no sentido formal? Só lei ordinária. Entendeu? Isso, Franklin, a doutrina se divide em 3. Mas eu não acho necessário a prova de vocês. Mas vamos lá. Então a doutrina diz o seguinte, reserva legal só é aplicado à lei no sentido formal. O princípio da legalidade é lei de caráter sui generis. Qualquer ato normativo é legalidade. Aí alguns dizem reserva legal é aplicada para o direito penal. Legalidade, o princípio da legalidade é aplicado para os demais ramos do direito. Entendeu? Não é que reserva legal é um subprincípio, Carlos Augusto. O que a gente quer dizer é o seguinte, para a prova de vocês, vá como reserva legal, seja sinônimo de legalidade. Por quê? Por quê, professor? Porque isso é uma questão doutrinária. Não é uma questão que vai cair na prova de vocês. É uma questão que há um conflito, não há uma coisa pacificada. Então, vá como se fosse reserva legal, fosse sinônimo de legalidade. Existe 3 posições. A primeira, diz que legalidade é lei em sentido amplo, reserva legal é lei em sentido estrito. E existe também, o princípio da legalidade é a soma do princípio da reserva legal com o princípio da anterioridade. Então, somando reserva legal, que é justamente isso, não há crime sem lei que eu defina, não apenas sem combinação legal, somando com o princípio da anterioridade, que não há crime sem lei anterior que eu defina, não apenas sem anterior combinação legal. Juntando o princípio da reserva legal com o princípio da anterioridade, formaria o princípio da legalidade. Entendeu? Então são 3 posições doutrinárias. E na minha opinião, no concurso de vocês não devem levar. Chegou na prova, está dessa maneira, e está aí, princípio da reserva legal ou princípio da legalidade, marca correta. Corre com o abraço. Porque isso não deve cair em prova objetiva. Beleza? Isso aí deixa com uma questão subjetiva, que você vai mostrar conhecimento, aí você fala que o princípio da reserva legal é lei em sentido estrito, o princípio da legalidade é lei em sentido amplo,
e uma terceira, na primeira corrente. A segunda corrente já diz que reserva legal é a soma, legalidade é a soma de reserva legal e anterioridade. E uma terceira corrente diz que reserva legal e legalidade são sinônimos. Pronto. Aí você bota as três correntes que eu acabei de digitar, ok? Vamos lá. Reserva legal é sinônimo, mas existe a majoritária. Pessoal, a majoritária é essa. Legalidade é sinônimo de reserva legal. Ok? Beleza? Valeu, Carlos. Valeu, Carlos Augusto. Essa é a majoritária. Beleza? Vamos lá. Princípio da proporcionalidade. Vamos lá, pessoal? Facílimo essa daí. Vamos todo mundo respondendo aí? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Proíbe a adequação física por semelhança entre fatos. O que é isso, pessoal? O que eu falei de hoje? Falei isso hoje. Isso é analogia. Proibir uma adequação física por semelhança entre fatos. Pegou um fato semelhante e você usar para outro fato parecido, proibido. Alabar, proibido. Certo? Letra B, vamos ver? Determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções sem que atinja a dignidade da pessoa humana, ou que lesione a Constituição ou que lesione a Constituição física ou psíquica dos condenados. Pessoal, princípio da humanidade, letra B. Estão lembrados? Que a gente proibir aquelas penas cruéis, penas de banimento, trabalhos forçados, pena de morte, salvo em casos de guerra declarada. Princípio da humanidade, a letra B. Letra C. Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Corretíssima de Janine. Corretíssima. Letra C, pessoal. Letra C. Princípio da proporcionalidade. Bota numa balança, pessoal. É justo que alguém pague de forma desproporcional pelo que você fez? Aí, ó, outro caso da questão do crime de lesa de honra. Uma pessoa cometia um homicídio qualificado. Outra cometia um homicídio qualificado, mas diante de outra circunstância. A reprovabilidade do primeiro era maior. O primeiro matou por um motivo fútil, certo? O segundo matou por um motivo importante, mas foi qualificado porque ele matou com emprego de asfixia por aí. Então o que acontece? É justo que os dois cumpram a mesma sentença? Não é, precisa por proporcionalidade e se der individualização na pena. Cada um vai cumprir de forma individual e cada um vai cumprir de acordo com o seu grau de responsabilidade. Beleza? Vamos ver qual. Vamos lá, Manuel, vamos lá. Vamos lá, Manuel, eu quero ver qual é o da letra D. Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sequência penal sanatória. Isso aí, Elane, princípio da presunção de inocência. Bacana. Ou princípio da não culpabilidade, que é seu sinônimo também, né? Existe outra celeuma também, porque a Constituição fala não culpabilidade e o Pacto de São José da Costa Rica fala de presunção de inocência. Os senadores vêm do nosso concurso não interessa. Vocês perceberam, pessoal, que a gente sempre traz algo a mais, sempre inclui que vocês podem, na sua prova, se dar bem, sempre traz uma coisa doutrinária, mas também a gente fala também o que é necessário. Nesse caso dessa celeuma de entre presunção de inocência e não culpabilidade, vamos deixar quieto. Vamos dizer que os dois são sinônimos. Porque no caso anterior de legalidade de reserva legal, até duas, três correntes, etc. Há um conflito, há um debate. Nesse também há um debate, mas muito fraco. Beleza? Eu estou usando essa prova de Rogério Santos Aguilar. Seguinte, tem uma base. O vídeo se pergunta, pessoal, se o livro de Rogério Santos é um pouco demais para a prova de vocês. Se vocês já têm uma base, já vem estudando direito há um bom tempo, ele é um livro bacana. Ele é um livro pequeno, assim, traz muita coisa, mas eu não apostaria não, certo? Eu não apostaria assim, acho que vocês vão, se você tiver um tempo, beleza.
Se você tiver um tempo a mais, tempo ali da manhã, da tarde, entendeu? À noite, pode dar uma lida nele. Ele vai ser complexo, mas ele explica bem. Ele não é assim, eu não recomendo para vocês um Kleber Masson, jamais um César Roberto Bittencourt, Damásio, porque já é um campo, certo? Sim, Madame, vou fazer o intervalo sim, aí você vai comer, certo? Já tá com fome? Então, vamos lá. Se você tem um tempo, seria bacana, mas procure pegar uma sinopse, sabe? Tem uma sinopse da Saraiva muito interessante, Saberes do Direito. Pega um resuminho, pega esse slide, leia, dá uma lida no Código Penal, entendeu? Que é essencial. E aí você tem como tirar esse gosto, porque às vezes também saber demais prejudica. Por isso que a gente está aqui focando diretamente no que vai cair. Entendeu? No que a gente está explicando direitinho. Vocês vão ver que foi nossa primeira aula e estamos resolvendo questões hoje. Mas na próxima aula, a dinâmica já vai ser um pouco diferente. Porque você já tem o conhecimento dos princípios, você já sabe as noções gerais, então a gente vai aprofundando mais e vamos focar no que cai na sua prova. E não adianta você, por exemplo, nessa questão doutrinária, do princípio da legalidade e reserva legal, não vai cair na sua prova. Então não adianta a gente falar, beleza? Roberto Moreira, nunca ouvi falar, não. É resumo, Carlos Augusto? É resumo? Ô Vinícius, não fica receoso com essa questão da reserva legal. Tem muita coisa aqui pra gente falar. Olha o exemplo de norma penal branca. Eu queria falar das normas penal branco homogêneas, homovitelina, heterovitelina. Entendeu? Eu poderia falar na questão de branco, as avessas. A gente tem várias coisas do ramo de para falar, mas não vai cair na sua prova. Entendeu? Entendeu? Então não vai cair na sua prova. Então não é bacana a gente também aprofundar demais. Tranquilo? Isso mesmo, eu estou restringindo a matéria, tá? Me focando diretamente. Pode deixar, ó, por exemplo, quando a gente for falar de dolo, eu vou explicar as teorias da vontade, vou explicar a teoria da representação, vou explicar a teoria do assentimento, vou explicar, porque é uma coisa que eu acho que pode cair na prova de vocês. Isso daí é questão não está lá no artigo 18 do Código Penal. É uma questão doutrinária, simplesmente doutrinária. Mas eu acho que é importante você saber, porque vai explicar o dolo direto, vai explicar o dolo eventual. Agora, tem coisas que não devem saber. E se eu falar para vocês aqui, só vai piorar. Principalmente coisas que não estão no edital de vocês. Como eu acabei de dar o exemplo da norma penal branca. Entendeu? Quando eu vou falar lá de roubo, eu vou falar da violência própria, violência imprópria, diferenciar do roubo próprio, do roubo impróprio, porque isso cai. Não, Carlos Augusto, o Carlos Augusto, pessoal, pergunta se o arrependimento eficaz cai na prova. Eu não vi no edital. Entendeu? O edital é quando ele chega assim, crime contra a pessoa, homicídio, lesões, e vai especificando. Ele é bem direto. Então, eu acho que arrependimento posterior, por exemplo, não vai cair. É um instituto jurídico diferente. A natureza jurídica do arrependimento posterior é causa genérica de diminuição de pena. Entendeu? Não vai cair. Beleza? Por que, Carlos Augusto? Pô, bacana que você estudou, pô. Carlos Augusto disse que ele estudou tudo isso. Melhor ainda. Ele já pega uma noção bacana pro direito. Quando tem outros concursos assim, de nível um pouco maior, por exemplo, a gente da Polícia Federal, e vai jogar duro. Tranquilo? O Rafael Alves, ele fala que é melhor pecar por excesso. Concordo, Rafael. Estudar nunca, ter bagagem cultural nunca vai ser demais. Nunca. Você nunca vai saber tudo sobre direito penal, nem eu. Entendeu? Nem ninguém. Nunca vai saber tudo de direito penal. Mas, pecar pelo excesso. Beleza, estude. Agora vamos focar? Vamos diminuir esse caminhão, Carlos Augusto? Vamos diminuir? Carlos Augusto não, Rafael, né? Isso, Rafael, vamos diminuir esse caminhão, Rafael? Vamos diminuir, pô, vamos focar no que cai mesmo. Bacana? Carlos Augusto, intercrime, também não.
Interclínio é um assunto interessante. Falar sobre a cogitação, os atos preparatórios, início da execução, a consumação, mas no seu edital ele não está especificando o interclínio. Entendeu? Mas vou deixar já a dica. O exaurimento não faz parte do interclínio, viu? Você que estudou o Carlos Augusto, não faz. Alguns doutrinadores colocam que faz parte, mas o exaurimento não faz parte do interclínio. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Já respondemos. Gabarito. Letra C. Vamos à próxima questão? Vamos fazer mais duas e eu vou dar um intervalo, ok? Bacana? Vamos lá. Olá, pessoal. Com relação ao princípio da anterioridade da lei, marque a alternativa correta. O direito penal, em caso de maior gravidade, protegendo uma parte dos interesses jurídicos. E aí, pessoal? Que princípio é esse? Letra A. Letra A, princípio da intervenção mínima. Bacana? O direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade. Beleza? Vamos para a letra B. Para que haja crime e seja imposta pena, é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei entrar em vigor. E aí, pessoal? E aí? Vamos lá, vamos responder essa daí? Vamos lá? Pessoal, gabarito, letra B. Princípio da anterioridade. Para que haja crime e seja imposta uma pena, é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei entrar em vigor. Então, primeiro entra a lei em vigor e depois é crime. Imagine, ó, vamos dizer, deixa eu pensar aqui numa conduta, ó, pessoal, uma conduta bem ridícula, certo? Conduta bem ridícula. Mandar e-mail sem solicitação. Eu não sei, eu não sou muito dessa era virtual, eu não sei, é spam, qual é o nome da sua prática de mandar e-mail sem a pessoa autorizar esse e-mail? Alguém aí sabe da geração high-tech? Alguém diga aí pra mim aí. Spam, né? Spam, pronto, vamos lá. Quem não já mandou um spam aqui? Conheceu uma gatinha na balada e mandou uma piadinha pra ela, etc. Tal. Vamos dizer que a gente já mandou, todo mundo aqui já mandou um spam, certo? Todo mundo. Aí, vem o legislador e faz, rapaz, conduta antipática. Eu não quero nem saber de princípio da intervenção mínima, nem princípio da subsidiariedade, nada. Eu vou meter o direito penal para resolver esse problema de spam. Eu vou jogar o direito penal e vou tipificar como crime. Pessoal, a partir de determinada data, virou crime mandar spam. Tipifica com uma conduta criminosa. Pode retroagir, ó, criou crime, pode retroagir para atingir a mim, o Vinícius e o professor Fábio, que mandava muito spam? Pode? Não pode, pessoal. Por quê? Pelo princípio da anterioridade. Ok? Para que haja um crime, precisa anteriormente tipificar a conduta como crime e combinar sua pena. Beleza? Valeu, pessoal. A letra C, interessante, ó. A lei posterior, mais severa, tem efeito ex nunc. Carlos Augusto, a vacácio, quando a lei está em vacácio, não está vigente. A vacácio começa com a publicação da lei. A lei é publicada, aí a própria lei estabelece um prazo que ela não ficar em vacácio leve. Se a lei se omitir, esse prazo é de 45 dias. Mas enquanto dura esse prazo de vacácio leve, entre a data da publicação e o prazo estabelecido, a lei não está vigente. Então, ela não pode retroagir. A lei só vai começar da época da vigência dela. E a vigência se dá depois do vacácio leve. O vacácio inicia com a publicação, aí tem um período de... O vacácio leve é o período entre a publicação e a vigência da lei. Beleza? Respondido, Carlos Augusto? Dá um ok aí. Respondido? Tá? Não retroage porque ainda nem lei é. Ok? Pessoal,
a lei posterior mais severa tem efeito ex nunc? Responde aí para mim, verdadeiro ou falso para a letra C? Vamos lá, essa questão super interessante. Questão de efeito. A gente já viu isso. É porque esse ex nunc está em outra. Né? Olha, o Manuel Ricardo é um cara esperto do retardo. Ele já viu que o gabarito é a letra B, aí ele jogou logo falso, não, Manuel Ricardo. Competitivo. Pessoal, existem dois tipos de efeitos. Isso, ó. Isso mesmo, Manuel Ricardo. Impede, para prejudicar. A lei posterior mais severa tem efeito ex nunc. Isso. Vamos lá. A letra C, pessoal, é verdadeira. Não é verdadeiro gabarito, mas ela é verdadeira. Eu vou fazer uma coisa idiota aqui, velho. Vocês podem ser capazes de dar risada em casa, entendeu? Mas, sério, existem dois tipos de efeito, o ex nunc e o ex tunc. Pensa o seguinte, ó, ex nunc, nunc parece nuca, não é? Se eu dou um tapa na nuca, eu vou para frente, então eu não posso retroagir. Se eu sei que for ex tunc, tunc parece testa, né? P de testa, eu dou um tapa na testa, então eu vou para trás, então ó, ex tunc retroage. Entendeu, pessoal? Então, lei posterior mais severa tem efeito, ou seja, não retroage, verdadeiro. A lei posterior mais severa tem efeito ex nunc, não retroage, nunca. Nunca retroage. Bate na nuca, vai para frente. Idiotice, né? Mas é bom que vocês não vão esquecer. Na hora da prova, vocês não vão esquecer. Então tá lá, ex nunc, não retroage. Ex tunc, retroage. Ok? Beleza? Tranquilo? Dá um ok aí, pessoal, ok? Pronto, ok. Então, Manuel Ricardo, a alternativa, se fosse verdadeiro ou falso, ela seria verdadeira. Mas na nossa questão de 19, que fala sobre a anterioridade, ela é falsa. Por isso, o gabarito é letra B, né? 19, letra B, beleza? Valeu, pessoal. E não esquece esse negócio do ex nunc, não, é interessante. Bateu na nuca, para frente, não retroage. Bateu na testa, você vai para trás. Ou seja, retroage, vai para trás. Vamos lá? Letra D. Apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida. Isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. Pessoal, eu não falei sobre esse princípio. Por quê? Eu limitei aos mais importantes. Mas esse princípio aí, pessoal, é o princípio da adequação social. Beleza? Quem tiver esse caderninho, anota aí, ó. Ou bota do lado, se alguém imprimiu o slide. Princípio da adequação falando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Letra E. O direito penal só deve ser aplicado quando a conduta defende o bem jurídico, não sendo suficiente que seja imoral ou pecaminosa. Beleza. Qual é esse princípio aí, pessoal? Vinícius Mota, você disse que a letra B, olha lá, a Reilane acertou, e ainda acertou com um sinônimo do outro princípio que eu não tinha falado, ofensividade. Nós temos dito que da exclusiva proteção do bem jurídico, mas ela acertou com um sinônimo, que é o princípio da ofensividade. Imagina a determinada conduta. Incesto. O irmão é imoral. Concorda todo mundo aí? É pecaminosa. Mas não é do interesse do direito penal. Por quê? Porque não fere nenhum bem jurídico. Beleza, pessoal? Então, o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Nós falamos. Tranquilo? Vamos lá? Vamos fazer a última para esse intervalo? Ó, a última questão super bacana. Vamos lá? Qual é o gabarito? Todo mundo sabe aí, ó, nebisível. Princípio do nebisídem. Todo mundo acertou, velho. Todo mundo. Isso aí mesmo, pessoal. Ninguém pode ser punido duas vezes. Certíssimo. Vamos lembrar ele aí, ó. Questão doutrinária, mas de suma importância para você entender. Ele tem três aspectos. O aspecto processual, ninguém pode sofrer dois processos pelo mesmo crime. O aspecto material,
o excepcional, não, desculpa, o aspecto material, ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime, e o aspecto excepcional, ninguém pode cumprir pena 2 vezes pelo mesmo crime, pelo mesmo fato. Beleza? Está lá no nosso slide. Joga duro lá. Tranquilo? Vamos lá? Vamos fazer intervalo? Vamos fazer intervalo? Pessoal, ainda 15 questões. Vocês preferem que a gente continue essas 15 questões hoje, no segundo tempo? Ou vocês preferem que a gente dê um assunto novo, um assunto super importante, e eu lhe faço o gabarito dessas questões? Vamos lá, aula, bota assim, ó, aula ou questões? Vamos continuar? Então, pessoal, vamos lá, a grande maioria esmagadora preferiu a aula, certo? Eu até concordo que, nós já pegamos já as noções gerais, e vão responder fácil. As mais difíceis foram essas, ok? Vocês vão responder fácil, fácil. Eu vou passar depois do gabarito para o professor Fábio, ele vai passar para vocês, deixar no portal, ok? E, como até a professora Raquel está lembrando, nós temos que concluir o conteúdo do edital. Mas pode ficar tranquilo, professora Raquel, que nós vamos chegar lá, certo? E vamos dar um intervalo. Na próxima aula, a gente volta com mais assuntos. Vamos dar a teoria geral do crime, certo? E o gabarito das questões, das questões restantes, eu passo para o professor Fábio depois. Ok, pessoal? Vamos lá? Bom intervalo.